E aí a gente começa com um slide, eu já usei ele no nosso último webinar, e como eu vou falar de material, e o material está ali estampado, vocês podem ver, não poderia deixar de usar ele de novo, né? Então, para que funcione a manufatura aditiva para a sua aplicação, você tem que lembrar que tem uma combinação sempre desses 3 principais itens, né? Então, você tem que pensar na sua aplicação, no que ela vai demandar de você, se ela vai ficar num ambiente úmido e quente, se ela vai ficar tensionada e segurando o peso, se ela vai ser tensionada através de um parafuso, enfim, ou se ela tem que ser resistente ao impacto, porque ela vai ficar tomando pancada, né? Então, tudo isso são requisitos da sua aplicação que você tem que trazer para a equação. Depois tem o material. O material, ele tem que não só atender a sua aplicação no que diz respeito à resistência mecânica, resistência à temperatura, resistência química, mas ele também tem que te atender em relação ao processo. Quer dizer, eu vou conseguir elevar a temperatura de fusão ideal para processar esse material, eu vou conseguir a temperatura de mesa ideal para processar esse material, eu vou precisar de uma câmara aquecida ou não, qual o tamanho da janela de processo que eu vou conseguir, né? Então, eu posso variar esses parâmetros de processo amplamente, sem afetar a qualidade e o desempenho do meu produto no final. Então, tudo isso está amarrado, né? E aí é nesse meiozinho que a gente vê aqui, e aí eu gosto de marcar aqui para todo mundo ver, é nesse meio, peraí, deixa eu me achar, achei, é nesse meiozinho aqui, é que a gente encontra uma solução de sucesso, né? Quanto mais para o centro a gente ficar, mais feliz a gente vai ser. Então, hoje a gente vai falar em especial, dos materiais, tá? Vamos dar uma reforçada nele aqui. Um pouquinho de teoria que é importante para a prática, e para a gente não sair, compre aqui, veja colar, acho que vale a pena a gente bater em algumas teclas que ajudam no dia a dia e ajudam a gente a selecionar também o que vai resolver os nossos problemas em termos de material. No caso dos polímeros, existem 2 principais tipos, né? O material amorfo e o semicristalino. Então, e eles se comportam de maneira diferente quando são aquecidos e resfriados, tá? E aí a gente mostra 2 curvinhas aqui, ó. Quando eles estão fundidos, eles são líquidos viscosos, então um líquido bem grosso, né? Grosso, não sei se é a palavra certa, vamos usar o viscoso mesmo. E conforme você começa a reduzir a temperatura, o volume que esse líquido ocupa, ele vai diminuindo, tá? Para usar um exemplo muito simplório, eu acho que é uma analogia legal, quando a gente faz doce de leite, né, ou faz o brigadeiro, você tem uma panela cheia no começo e só sobra um pouquinho. E é isso que vai acontecendo quando a gente vai reduzindo a temperatura, né? O volume específico, a densidade daquele material vai aumentando. No material semicristalino, vamos dar alguns exemplos aqui, tipo o nylon, é um dos principais, o PIC é um outro semicristalino também, tem alguns outros que não me vêm à mente agora, mas esses são os principais que me vieram à mente. Esses materiais, quando ele chega na temperatura de solidificação ou de fusão, o volume dele cai bruscamente, então ele encolhe muito. E depois ele segue numa fase que a gente chama de elastomérica, se eu pudesse chamar de borrachosa, né? Já com um volume bem mais baixo, e cai caindo o volume, ou seja, encolhendo. E até chegar na temperatura de cristalização, em que ele deixa de alterar a estrutura molecular dele, e aí você baixando a temperatura, ele continua, ele já vai estar formado, vamos chamar assim, com um encolhimento bem menor. Já o amorfo, ele não tem essa queda brusca aqui quando sai de líquido para sólido.
Então ele realmente sai de um líquido muito viscoso para um líquido menos viscoso. Ele realmente passa por um estado pastoso, borrachoso, e continua perdendo volume até chegar à temperatura de transição vítrea, e aí ele perde volume com menos velocidade. Então esse perder o volume quando perde temperatura quer dizer encolher. E encolher, muitas vezes, quer dizer empenar, o que é muito comum a gente ver em diversos materiais. Quer dizer precisar amarrar aquela peça na mesa com uma cola super, para você conseguir evitar ou reduzir a deformação, né? Então isso é muito importante para entender, porque essa temperatura aqui, ó, TG, ela é uma temperatura importante em todos os materiais, tá? É ela que diz se o material ainda está se transformando ou se ele não vai se transformar mais. E ela é importante, por exemplo, quando a gente vai secar um material, ela é importante quando a gente vai usar uma máquina de câmara aquecida ou uma máquina ou algum equipamento em que não tem câmara aquecida, mas a gente quer saber qual a temperatura em que a peça vai estar envolta. Então TG é uma referência muito importante. Peraí, pessoal, para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado!